O Choran, a aula do Choran, vocês vão sair muito mal da aula de hoje. Não só vão pior. Infelizmente eu tenho que dizer que vocês vão sair pior. Não, eu tô mal desde ontem. Tô mal pra caramba. E o Choran, Emile Cioran, nascido em 1911, falecido em 1995. Tive agora, faz 3 meses, numa viagem que eu fiz aí, eu tive em Bucareste. O Cioran, ele nasce em Sibiu ali. A Romênia, pessoal, é um país de camponeses, tá? E ele nasce em Sibiu. O Cioran é formidável. Formidável. Provavelmente, na próxima aula que vai se dar, Não, desculpa. Dia 19, tá? Próxima aula é dia 19, hein? Não se esqueçam. Semana que vem... peraí. 12 é isso, é dia 19, isso, exatamente, tá certo isso que eu estou falando. Provavelmente dia 19 eu vou continuar lidando com os aforismos aqui do Cioran. Tão bons eles são. Cioran, grande niilista, vamos fazer uma rápida contextualização aqui para a gente já meter a mão na massa. O Cioran queria eliminar quaisquer possibilidades de ilusão da vida. Por exemplo, é muito interessante isso. Por quê? Hoje, diferentemente do dia 27 de outubro de 2002, no dia 27 de outubro de 2002, na Avenida Paulista, o sentido de esperança era tangível. Ele parecia uma névoa espessa entre nós ali. E hoje, isso foi ceifado de nós, né? Hoje, simbolicamente, olha como a gente se sente. O Cioran vai tentar lidar com um cosmos radicalmente desprovido de sentido. É possível isso? Já até discutimos isso aqui em aula, não foi? Mas o Cioran vai falar, é assim que deve ser. E aí, deixa eu procurar aqui um aforismo. Gente, é tão bom. Eu quero já meter a mão na massa com vocês. Opa, aqui. Essa frase aqui, Essa frase é um compêndio da história da filosofia. Ela é muito curta, né? Dá para fazer uma tese sobre ela. Só isso. Dá para fazer, eu repito, dá para fazer uma tese. Alguém quer se aventurar? O ceticismo é o último brado de coragem da filosofia. Para além dele, só existe o caos. E aí? Vamos lá. Alguém quer se aventurar, não? Pessoal? Estão no cemitério com o Cioran? Aí não. Vamos lá. Vou pegar outra aqui. Fiquem com essa frase na cabeça, tá? Daqui a pouco a gente volta para ela. Opa! Oh, meu Deus. Página 42. Enquanto acreditamos na filosofia, mantemos a saúde. A doença irrompe quando começamos a pensar. Opa! Tem um paradoxo aí ou não? Qual é o paradoxo? Vamos lá, gente. Qual é o paradoxo? Pessoal, vocês não têm que ir 5 horas amanhã para Curitiba, não. Vamos lá. Qual é o paradoxo? Tem um paradoxo aí nessa frase. Hã? Não é esse propriamente. Fala, Joaquim. Vocês estão entendendo, né? Tá claro isso que o Joaquim falou? Certo ou não? Se você está fazendo filosofia, você está raciocinando, você está pensando. Não é isso que o Cioran está trazendo aqui para nós. O que ele está trazendo aqui para nós? Em enorme medida, a filosofia é uma teologia. A academia é uma teologia. O sexo é uma teologia. A família é uma teologia.
A amizade é uma teologia. O amor é uma teologia. Perfeitamente. São sentidos. São sentidos postos como se fossem pressupostos. São sentidos que nós damos, são sentidos a posteriori, que nós queremos acreditar que são sentidos a priori. Faz sentido isso? Faz sentido esse sentido, gente? Nós queremos acreditar que Deus, o amor, o falo, o clitóris, a meia calça, a paz, a guerra, o Lula, o Getúlio Vargas, o que quer que vocês queiram, são coisas que conferem sentido à existência per si. Deus é a grande imagem disso. Se eu estou aqui e o universo pressupõe Deus, aliás, exatamente, o universo pressupõe Deus, no sentido de que Ele é o Criador, tudo o que acontece com a minha vida, ainda que eu não saiba, para o catolicismo e para o protestantismo, ou ainda que eu saiba, por exemplo, para o espiritismo, tem um sentido. Compreendem isso? Quando você rompe com essa noção de eternidade da alma, e a morte é o signo da vida como finitude necessária, aí a vaca foi para o brejo. Perceberam? E o Cioran quer operar a sua filosofia literária, ou a sua literatura filosófica, dentro desse mundo que é fruto das lágrimas de um Deus que não existe. Que é um completo vale de lágrimas. Nesse caso, a filosofia pode ser a época do Cioran. Hoje é o livro de autoajuda. Acho que a gente evoluiu bastante, né, gente? A época do Cioran, pelo menos a teologia era a filosofia. Hoje é um livro de autoajuda. Quando é um livro? É um vídeo, não é isso? É isso. É o que é o programa lá do Roberto Justus, não é isso? Olha aqui, que evolução, gente. O que o Cioran está dizendo? Perfeitamente. Você tem na filosofia um tipo de apego, de afã, de afinco, que é como se fosse o sucedâneo, aquela muleta no mundo sem Deus. Estão percebendo? Gente, olhar para isso implica que nós observemos a nossa própria vida. Quais são as muletas de vocês? Eu tenho certeza que todos nós aqui temos várias muletas, que a gente está vivo ainda. A gente não se matou. Vocês estão entendendo? O Cioran quer encarar com lucidez, a lucidez da profunda sombra, uma vida desprovida de sentido. E ele quer saber, por que eu não deveria me matar? Já disse isso aqui, eu já devo ter dito aqui nesse curso, mas se disse, repito. Quando a gente pensa num relacionamento amoroso, por exemplo, tá? Em que a gente põe, quando a gente está de verdade, né? Em que a gente põe uma energia tremenda, luta para dar certo a despeito das muitas diferenças e ruídos, né? E a gente pensa que eventualmente, quando acaba, a gente fala, por que eu me meti nessa merda se não fazia sentido nenhum? Essa é uma pergunta tiorânica. Vocês estão entendendo? Aí a gente poderia pensar, melhor teria sido que eu não tivesse me envolvido. Entendem? Bom, melhor teria sido que eu nem vivesse. O Schopenhauer, inclusive, tem uma colocação no mundo como vontade e representação que é justamente nessa medida. No princípio, deveria ter sido não o verbo, mas o silêncio completo. Isso teria feito justiça ao vale de lágrimas que é esse mundo, que nada tivesse havido. Mas, como nós estamos aqui, e pelo menos por enquanto eu sei que eu estou aqui, não foi o nada que houve, foi algo. E esse algo, para o Cioran, é o vale de lágrimas no qual nós estamos, pelo qual nós estamos envoltos. E aí? E aí que você pode trocar a filosofia aí pelo que quer que você queira. No Brasil, muito poucas pessoas, infelizmente, vão ter a filosofia como seu grande refúgio. Muito poucas. Tá? De qualquer maneira, essa segunda parte é muito dura. A doença irrompe quando começamos a pensar. Por quê? Porque o pensamento é o pensamento sobre a finitude. É a consciência da morte de si. É a consciência do cadafalso.
É a consciência de que as relações que nós vivemos, quando nós tomamos a lucidez do Choran como verdadeira, eu posso dizer, não tenho prova, isso é muito importante. Eu acompanho essas discussões sobre investigações espirituais muito proximamente. Nenhuma prova até agora. Muitas pesquisas interessantes. Cito aqui, faço um parênteses e cito aqui para vocês. Uma pesquisa, muitas universidades, não sei se vocês sabiam que a CIA e o FBI e o KGB da União Soviética utilizavam médiums para fazer espionagem. Vocês sabiam disso, não? Utilizavam. O que significa que eles admitem, ao menos pragmaticamente, que existe algum tipo de percepção mediúnica. Gente, isso não é prova de que Deus existe. Pode haver algum tipo de transmissão de energia, de matéria, por um veículo material que nós ainda não conhecemos. Estou com um físico aqui na minha frente. Então pode ser que haja isso e a física ainda não demonstrou o que é. Já fizeram, por exemplo, pesquisas. Isso eu estou falando de pesquisa séria, tá, gente? Não é charlatanismo e piada. Já fizeram estudos com doentes de câncer, seguidos de grupos de controle. Um grupo de controle A e B, associado ao grupo de C e D de doentes. C e D não sabem que A e B existem. A não reza pelo grupo C. B reza pelo grupo D. E por reza, pelo amor de Deus, estou falando de um ateu trazendo bons fluidos, ou de um cara do candomblé, umbanda, espiritismo, qualquer religião que vocês queiram. É interessante que os resultados foram conclusivos no sentido de que os pacientes do grupo D, feitas isolamento de diversas variáveis, tiveram uma reação à doença melhor do que do grupo C. Isso não prova que Deus existe, ninguém está dizendo isso especificamente. Só que pode haver algum tipo de transmissão energética, mais uma vez, que não está na ordem de tomar uma draga de remédio. Isso é muito interessante. Por exemplo, comunicações psicografadas. São charlatanismo? É verdadeiro? Muitas pessoas acusaram vivencialmente que receberam mensagem que ninguém mais sabia. Uma ciência não dogmática precisa investigar o que está acontecendo. É isso. Se vocês lerem aquele livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, aquele historiador israelense, Homo Deus, diz ele no livro, acompanhando pesquisas muito recentes sobre mapeamento do corpo humano, de ponta a ponta, não se encontrou nenhum vestígio de espírito. Eu estou falando sério isso, não estou com brincadeira com vocês. Os caras estão procurando. Porque se existe espírito, ele tem que existir de alguma forma material. Isso pode mostrar que não existe, mas pode mostrar que a tecnologia ainda não chegou até isso. É uma questão a ser postulada, tá? O que o Choran está fazendo é o seguinte: o catolicismo, o cristianismo tradicional, não responde absolutamente nada. E ele está denegando a possibilidade de Deus. Na verdade, se vocês lerem esse livro, você vai ver que ele tem nostalgia do absoluto. O que não significa que o fato de eu ter nostalgia do absoluto de um sentido, significa que o absoluto existe por si só? Não. E ele vai trabalhar então nesse cosmos ceifado de sentido, ceifado de Deus. Tá claro isso, gente? Muito bem. Pensar então, curiosamente, o que o tumor faz no nosso corpo? O ápice da vida do tumor, o que é? A sua morte. Olha que curioso. O ápice do pensamento, segundo Choran, é o quê? O cadafalso do pensamento. Estão percebendo? Então, ler o Choran é agônico. Assim como ler Nietzsche e ler Dostoiévski, é sumamente agônico. Agora, a gente pode ficar na prisão da ilusão, ou a gente pode entender que nós precisamos de ilusões, mas sabemos que elas não nos garantem nenhum tipo de refrigério. Vocês estão percebendo? O Choran quer propor isso. É uma tragédia, obviamente. Mas o que ele está falando é que a tragédia não é dele. A tragédia pertence a esse cosmos para ele. Está claro isso, pessoal? Muito bem. Vamos voltar para aquela frase. Está clara essa frase aqui? Vamos voltar para aquela outra. Não sei se está aqui embaixo ou está aqui em cima. Espera aí. Não, está aqui em cima. 47.
Pronto. Vamos lá. Alguém tem alguma pista dessa frase? Alguém quer arriscar? Alguém tem alguma pista? 47. E aí? O César está dizendo que o ceticismo é negação da filosofia. Por que, César? Mas aí não seria então a negação? Se ele está movimentando o questionamento, ele está movendo a filosofia? A não ser que você esteja falando da filosofia como teologia. Ah, tá. Tá. Beleza. O ceticismo é o último brado de coragem da filosofia. Por que é um brado de coragem? Na verdade, o Cioran, na primeira parte do aforismo, está dizendo que o ceticismo é viril. Está indo adiante. Por quê, gente? Pensa o seguinte. Olha o que eu acabei de dizer para vocês. Eu disse que Deus não existe? O que eu disse para vocês? Eu disse que Deus não existe? Não, eu não falei que Deus não existe. Mas eu falei que Ele existe? Se eu sou cético, eu duvido. Não é isso que a gente atribui ao cético? Mas se eu sou radicalmente cético, eu também preciso duvidar da dúvida. Sim ou não? Senão eu não sou cético, senão eu sou dogmático. Não é isso? Se eu tenho certeza, eu parei de questionar. Sim ou não? Não é à toa, gente, que a posição da certeza é a posição que suspende o questionamento. E eu me aferro e começo a ter uma atitude religiosamente dogmática, mesmo não tendo Deus. Estão entendendo? Certeza é um locus de paralisia das questões. O ceticismo é radicalmente angustiante porque ele não confere aquele porto seguro para responder. Ele é afeito ao movimento, ao turbilhão das perguntas. E, quando a certeza sobre a existência de Deus, que foi mantida autoritariamente durante mais de 1000 anos de Idade Média, na verdade, vários pensadores, o Hobbes, o Galileu, quase foram para a fogueira, né, por professarem o ateísmo quase publicamente. Tiveram que se retratar, senão... quando isso vem à tona, que certeza eu tenho? E aí o Cioran, que é um cínico, né? Vocês sabem que kínikos, do grego, é cara de cão, tinha o grande Diógenes de Sinope. Dizem que o Chaves se baseou no Diógenes de Sinope para falar do barril, para viver no barril. O Diógenes vivia ali na Grécia, em Sinope, né? Ele vem de Sinope, depois ele vivia ali na Grécia. E ele vivia como mendigo, não tomava banho, não se atinha a nada, e desprezava todos os costumes, e uma vez ele estava lá sendo banhado pelo sol, né? E chega diante de Diógenes ninguém menos que Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, um dos grandes expansores do mundo, tal como nós fomos conhecê-lo posteriormente, da antiguidade. E aí o Alexandre, vamos supor que o César aqui, o Diógenes, o Alexandre paira ali, secundado pelos seus generais, né? Ah, você que é o Diógenes? Aí o Diógenes dá uma coçada, vamos imaginar que o Diógenes dá uma coçada no cucuruto assim. Aí meio que fala, e você quem é? Aí o general já quer puxar a espada, como ousa não saber quem é Alexandre o Grande, ó farrapo, mano. Aí o Diógenes olha bem para o Alexandre assim, né? Escuta, você então é o grande conquistador da humanidade, né? Aí o Alexandre não precisa falar nada, os generais já, né? Os generais já estão pendurados, um na bola esquerda, outro na direita, não é isso? Estão fazendo ali o famoso cipó, não é isso? Cordão dos puxa-sacos, e já falam por ele. Aí ele fala, então tá bom, mas por favor, saia do sol,
Não tome a luz do sol de mim. Se você não pode conquistar o sol, não tome de mim o que você não pode me dar. Essa resposta, essa colocação do Diógenes entrou para a história da filosofia. De fato, talvez fosse a única coisa que o Alexandre não pudesse conquistar. Tudo mais que vocês possam imaginar, estava ao alcance dele. Menos o sol. Oi? Não. O Alexandre disse o seguinte: se eu não fosse, presta atenção no que o Alexandre disse. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Se eu não fosse Alexandre. Não se esqueça disso que ele disse antes. Mas ele falou isso. Por quê? O Diógenes deu uma facada no Alexandre. Eu falei aqui para vocês do Nero já, não falei? O que mais que o Alexandre poderia desejar? Um sol que ele nunca ia poder ter. Perceberam? Esse espírito do cinismo, tá? É o espírito que anima o Cioran. O Cioran é um continuador do Nietzsche. É um desbravador de ilusões. É um desmistificador. Maravilhoso. Talentosíssimo. Como a gente vai analisar. Vamos agora. Então o ceticismo é um brado de coragem mesmo. Ô gente, vocês acham que é fácil ter 1000 anos, 2000 anos de cristandade e jogar fora isso? Hein? Ouvir o sino badalar, fazer o pelo sinal e achar que está protegido e de uma hora para outra falar não tem proteção nenhuma? Eu estou aqui, eu sou um átomo animado de uma energia vivente que quanto mais vive, mais morre. E uma hora essa energia vai parar de pulsar, ela vai virar comida para um outro ser animado. E eu já não serei nada. É fácil passar de um campo para o outro, não? Quem aqui, não preciso perguntar isso, mas quem aqui é ateu, eventualmente, numa hora de muita periclitância, fez o quê? Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Foi ou não foi? Com certeza fez isso. Com certeza fez isso. E o Cioran, ele quer tirar até isso da gente. Até isso ele quer tirar. Estão percebendo? Então o ceticismo é uma atitude de desafio por excelência. É um brado de coragem, o último. Por quê? Aí vem a questão. O cético sabe que o caos é uma possibilidade, mas não uma certeza. Ele tende, muitas vezes, à certeza do caos. Mas se ele é cético, inclusive, ele pode duvidar do caos. Para além do ceticismo, só existe o quê? Perceberam? O que ele disse com essa frase? Ele disse com essa frase que Deus existe e não existe. Não sei se vocês perceberam. E por Deus, vocês não precisam só entender o Deus transcendental. Por Deus, vocês podem entender a necessidade de uma ilusão. Se você não tem nenhum tipo de enraizamento, por mais tênue que ele seja com a vida, você vai embora. De uma forma ou de outra. Sendo você o seu próprio algoz, ou você mesmo se destruindo. Estão percebendo? Já falei, talvez já tenha feito essa colocação para vocês, mas se não fiz, faço agora. Retirem de vocês quaisquer tipos de ilusões, de desejos que vocês eventualmente tenham. Agora, quaisquer. Tem gente aqui que depois da aula vai dormir. Tem gente aqui que vai acompanhar o Lula que está fazendo hoje à noite. Tem gente aqui que vai para o motel. Tem gente aqui que vai continuar a trabalhar e eventualmente, sei lá, o que quer que vocês queiram fazer. Eliminem isso. Radicalmente. E fiquem com a corporeidade pura de vocês. Com a fisicidade do corpo sem desejo. Vocês conseguem imaginar isso? Sim ou não?
essa colocação é muito interessante. Se vocês pensarem na origem da meditação, no sentido da meditação, é uma noção de transcender o próprio ego. Certo ou não? O que o Choran poderia dizer disso? Interessante, essa colocação é muito boa. O que o Choran poderia dizer? Olha, para além do próprio ego, que é uma das poucas certezas incertas que eu tenho, eu mergulho num tipo de ilusão, na ilusão das ilusões, digamos assim. Que é um pensamento de que poderia haver uma transcendência de si, sem desejo. Mas essa colocação é muito boa, porque o objetivo da meditação é a suspensão do desejo. A suspensão do desejo. Estão percebendo? Só que para o Choran, a meditação seria justamente a ilusão das ilusões nesse sentido. Por quê? Porque a única certeza combalida, que já não pode ser certeza porque ela está indo embora, é a fisicidade do meu ego. Se eu tenho, e ele vai falar isso no livro, um pouquinho de sorte de ter uma carcaça mais ou menos, de despertar o interesse de fulana, beltrana ou cicrana, sei lá, de ter amigos eventuais, de ter um afã por escrever, por fazer alguma coisa. Isso pode remediar, não curar. O caráter incurável da existência desprovida de sentido é algo que é uma ferida da qual jorra a obra do Senhor. A obra do Senhor é o pus dessa ferida. É uma obra purulenta. Estão percebendo? Agora, se você duvida do ceticismo, grossíssimo modo não, você tem realmente dois polos, dois abismos. Você tem um céu e um abismo para cair. Você tem um céu para levitar e um abismo para cair. Se você duvida do ceticismo, você abraça algum tipo de fé. Seja uma fé transcendental, seja uma fé laica. Sim ou não? Se você duvida do ceticismo no sentido de abraçar o caos completo, você mesmo vai se tornar o seu caos. Está dando para perceber isso? Pessoal, esse tipo de reflexão, eu estava conversando outro dia com uma moça e ela fez um comentário que eu achei, vamos ver, vou compartilhar com você, obviamente não vou falar o nome dela, né? Falou assim, Flávio, esse tipo de filosofia é para velho. Jovem, ela falou, comentário dela, tá? Comentário dela. Exatamente. Comentário dela, ela falou assim, um jovem não tem por que se perguntar isso. E é por isso que a vida do jovem é mais vívida e mais embotada. Não conhece propriamente a profundidade da vida. Se você não tem a morte de alguma forma perto de você não sabe o que é a vida. Necessariamente você não sabe o que é a vida. Até porque qualquer tipo de pensamento que não se propõe a finitude de si mesmo, é o quê? Como é que é? A caverna do dragão? Deve ter alguma passagem, né? Que você vai para outra dimensão da caverna do dragão. Estão percebendo? A colocação dela faz sentido. Uma moça jovem que está pensando na vida como ímpeto de radiação. Você sente na sua mortalidade o princípio da imortalidade na sua potência. Percebe? Quando a pessoa tem uma desilusão, a vida já começa a aumentar de tamanho. Não aumenta? Sabe o que é curioso? A desilusão faz a vida aumentar de tamanho em complexidade e diminuir de tamanho em expectativa. Sim ou não? Tem um movimento paradoxal da desilusão. Muitas pessoas desiludidas não curam, ficam com uma cicatriz purulenta. Vejam, o Choran é alguém que não consegue, de maneira nenhuma, se desvincular desse pensamento da finitude. E não é um pensamento, hein? Quem aqui já teve, todos nós, né? Quem aqui já teve momentos tenebrosos na vida? Tenebrosos, não são ruins, tenebrosos. Sabe o que é sentir o bafejo do que é a finitude? Quem já passou por dores físicas muito profundas aqui, eventualmente já sentiu vontade não só de a dor acabar,
mas de a própria vida ser sustada para a dor acabar. Sim ou não? Se vocês lerem os relatos dos prisioneiros dos campos de concentração nazistas, essa é uma imagem das mais fortes. Eles vão dizer, a morte em Auschwitz, oh meu Deus, Deus em Auschwitz é a morte. Essa é a nossa grande redenção. E dizem mais, Deus tem que existir, porque Ele precisa caminhar conosco até a câmara de gás. Olhem essas colocações. Essas colocações são tiorânicas. Qualquer pensamento sobre a vida que prescinda da morte, o Tioran diria, é aquele foguinho fátuo. É nada. Mas a morte não é o nada? Eis o paradoxo de Tioran. Perceberam? Já está lá, o Hans Castorp, personagem lá da Montanha Mágica do Thomas Mann. Quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte. Então, pessoal, o Tioran está animando isso. Esse caos pode ser a verdade. Talvez ele, filho de pastor ortodoxo, de padre ortodoxo, né, da igreja ali ortodoxa na Romênia, da igreja cristã ortodoxa na Romênia, talvez ele não quisesse que fosse assim. Mas independentemente, isso é interessante, ó. Obras polifônicas, como a do Dostoiévski, como, por exemplo, a do Tioran, pressupõem uma alteridade no próprio querer, no próprio desejo, na própria vontade do autor. O Tioran pode ser alguém que, querendo ser um desbravador da sua época, não vai fazer proselitismo transcendental na sua obra, digamos. Mas você pode encontrar aqui e ali, na pulsão pelo belo que ele tem, se vocês leram os aforismos, vocês já veem a pulsão pelo belo que ele tem, na emoção que ele sente diante da música, ao dizer, isso é um dos aforismos belíssimos, o órgão é um instrumento musical que diminui a nossa distância em relação a Deus. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Quem aqui ouviu o órgão e não se emocionou e não sentiu a transcendência de si, uma coisa de absoluto, não estou dizendo que existe o absoluto, mas que não sentiu isso, morreu. Tem que realmente tirar tem que tirar ali o batimento cardíaco na hora. Todo mundo aqui já deve ter ouvido o órgão. Já entrou. Se vocês ouviram um órgão numa catedral gótica, então, meu Deus do céu. É das coisas mais belas, mais pungentes e intensas que se pode ouvir. E aí eu digo para vocês, repito o aforismo dele, é tão bonito que eu decorei. O órgão é um instrumento musical que diminui a distância de Deus em relação a nós. É a sensação do absoluto corporificado. Pessoal, maravilhoso, exatamente. Pessoal, quem escreve um aforismo desse, vocês vão me desculpar, tem saudade do absoluto ou não? Eu não estou dizendo que ele está afirmando o absoluto. Vocês estão entendendo essa nuance que eu estou fazendo? Esse aforismo é um aforismo de alguém que sente, expressa o absoluto. Estão percebendo? Que tem na beleza, aquela frase do príncipe Mishkin, o personagem do idiota, a beleza salvará o mundo. Esse belo do Tioran é um belo transcendental. Está na obra dele. Na mesma obra que tem essa frase, tem esse outro aforismo que está aqui, está aqui. Quem leu os aforismos sabe que eu estou falando de um aforismo que eu escolhi para vocês. Ou seja, o Tioran vive artisticamente, se não subjetivamente, se não pessoalmente, ao menos na sua obra, a dualidade que está posta nesse aforismo aqui. Sim ou não? Isso é um princípio de descentramento que muitas vezes alguns escritores, poetas, artistas não têm. Fazem uma obra mais unívoca, sem o descentramento de si, sem alteridade. Olha que interessante. Mesmo o desmistificador por excelência faz, em alguma medida, a apologia do mito. O
que talvez ele não queira que seja mítico. Estão entendendo ou não? E aí eu ilustro com aquele velho, com o mesmo exemplo que eu dei para vocês agora há pouco. Qual seja? Opa. Opa, peraí. Ai, meu Deus. Agora há pouco. Vocês estão lá, né? Estão no avião. Começa a famosa turbulência. Aliás, tem uma novidade para vocês que as corporações trazem para nós. Como está tendo alteração climática, a turbulência vai aumentar em 140% nos voos. Não é uma grande contribuição das corporações para todos nós? Quem que está mudando o clima? Sou eu, né? Eu vi essa notícia hoje. Eu estou para viajar, eu estou muito feliz com ela, viu? Estou muito contente com essa notícia. E vocês estão ali no voo. Eu sempre penso, né? O cara está indo para o vinagre. Já pensaram no vinagre, essa expressão, o cara está indo para o vinagre? Pô, o vinagre põe na saladinha lá, o cara está indo para o vinagre. Eu vejo ateu fazendo pelo sinal nessa hora. O cara pedindo a Deus. Vocês estão percebendo? Esse exemplo que parece banal, para mim não tem nada de banal, não. A gente vive a hipostasia, a ficcionalização da não importância do absoluto. A nossa época é tão hedonista, é tão instantânea, tão vinculada ao momento para maximização, reprodução de mercadoria, reprodução de si narcisicamente, que finge ou proscreve a noção do absoluto, o pensamento sobre sentido, sobre a noção de sentido da existência ou de existência, como questões que podem ser proscritas. Será mesmo? Será mesmo? Essa pergunta vem do Tchorã. Vocês estão percebendo? Eu já, em outras ocasiões, não nesse curso, mas em outras ocasiões, quem, por exemplo, já teve participação em algum movimento político, social, quem discute, né, com o pessoal da esquerda, por exemplo, sei lá, ou mesmo o pessoal da direita aí, as batalhas, os questionamentos parecem sempre naquele sentido da construção, ou mesmo quando é a crítica, pressupõe a outra sociedade a ser construída, novos valores e tudo mais. Você dificilmente vê discussões existenciais em movimentos políticos. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Mas sempre me incomodou. Porque eu não quero só saber, eu não quero só agir. Eu quero perguntar por que eu estou agindo. E isso já é perigoso, né, gente? Porque se eu começo a perguntar por que eu estou agindo, eu estou perguntando sobre o sentido da minha ação. E se eu estou fazendo perguntas sobre o sentido da minha ação, eu posso descobrir que o sentido da minha ação não existe a priori, que ele foi dotado a posteriori. E se o sentido foi dotado a posteriori, eu poderia fazer uma coisa e não essa. Essa coisa que eu estou fazendo poderia não ser feita. Vocês estão entendendo? Eu mostro o caráter retrátil, o caráter contingente das ações. Estão percebendo? Sim ou não? Isso é uma tragédia. Esse caos também tem o nome de liberdade. E eu tenho certeza que muitas pessoas preferem, quer dizer, talvez nem saibam, mas se soubessem, prefeririam a caverna. E não a visão de que, para além do mito da caverna, tem um cara carregando objetos que projetam sombras na parede da caverna. Estão percebendo? Vocês estão percebendo o custo, para usar um termo bem próprio à nossa sociedade de estudo? É muita dor. E ele fala que a doença irrompe com o pensamento. Perceberam? Qual a guarida? Vamos ver se tem alguma coisa que ele traz como guarida. Página 43 aqui.
está com essa visão? Não, ele está com a visão radicalmente oposta a essa. Essa visão, que tem uma base espiritual importante aí que eu conheço, o budismo, por exemplo, traz esse aspecto, o próprio espiritismo, e o física quântica lá e tal, e tal. Mas então, o que o Choran vai dizer é o seguinte, Não é bem isso que ele... eticamente, se eu sei que eu vou morrer, eu crio alguma coisa para além da minha morte? Essa é uma pergunta que ele faria. Porque, tudo bem, vamos supor. Claro que a física quântica está dizendo isso no nível subatômico, mas, por exemplo, vou dar um exemplo e eu vou falar isso sério. Eu não quero que o Lula seja preso. Eu não quero. Isso não vai acontecer porque eu não quero. Aí é outra história. Mas aí o bom e velho Marx diria, esse pensamento não é pensamento, é materialidade. Estão percebendo? Aí é materialidade. É muito interessante. Sim. Aí a gente tem uma expansão. O que o Choran poderia falar, essa questão é muito boa também. Para a física quântica eu quero pensar, criar o mundo com o meu pensamento para além de mim mesmo, para que eu permaneça. Eu tenho a impressão que ele está conduzindo para isso aí. Quando ele diz, para além dele só existe o caos não é desordem, o caos é morte. Porque a lei da entropia, as coisas só se organizam se tiver energia para organizar. Se não houver, se tirou energia para a organização, elas se desorganizam, vira caos. Então, onde não tem energia, é morte. O que é a falta de energia para o Choran? Isso. O que é a falta de... Bom, o que é a falta de energia, gente? É morte. Morte. Alguém poderia dizer, eu morro, mas o universo vai se alimentar de mim. Isso, eu acho que está conduzindo para Não, tudo bem. Será que isso me basta? Não, vou imaginar assim, morre um ente querido. Eu vou aceitar profundamente, eticamente, existencialmente, que o farelo de alguém alimente, que eu amei, alimente o cosmos? Será que a gente aceita isso? não aceita. Pois é. A gente foi culturalmente, vamos dizer que não, mas já está... O Choran... ajuda a entender isso e dizer que é isso. Então, eu tenho que aceitar isso, é isso. O Choran vai dizer, não é só cultural, não. Ele vai dizer, isso é uma coisa de sentido transcendental. Se o cosmos puder restituir a infinitude à finitude, aí as coisas começam a ter sentido. Se ele não puder, essa retroalimentação é a última coisa que eu vou aceitar. Vocês estão percebendo? Porque o fato de eu alimentar alguém implica que tudo que eu vivi com outro alguém que virou farelo antes de mim não fez sentido algum. Vocês estão percebendo? Tudo foi contingente. Agora vejam esse trecho aqui. O céu azul nos torna mais tristes do que o céu cinza. Opa! Nem preciso dizer aí que a gente esperaria o contrário, não é isso? Porque ele nos traz esperanças que não temos coragem de satisfazer. Isso aqui é Nietzsche puro. O Kardec, ali numa das obras dele, no Céu e Inferno, ele tem um trechinho que é o seguinte, isso resume toda a obra de Dostoiévski, a obra do Nietzsche e assim por diante. Se a finitude é a verdade, por que eu não devo estuprar, roubar, me viciar, matar, fazer o diabo? Por quê? Se eu não faço é porque eu sou um covarde. Porque eu tenho medo de leis que não têm sentido algum. Porque eu tenho respeito pelo outro que é tão mortal quanto eu. Azar o dele se ele não descobriu isso e eu descobri. Melhor para mim que vou maximizar racionalmente meus desejos, já que eu vou morrer. Vocês estão entendendo? Kardec está dizendo, a finitude leva a niilismo ético. Leva necessariamente a individualismo. Acho que a nossa época está dizendo alguma coisa sobre isso, né? A nossa época é a verdadeira encarnação disso. Não é racional? Eu não vou morrer? Que balela de respeito ao outro é esse? Vocês estão entendendo? Essa falta de coragem para satisfazer as esperanças é a falta de coragem para agir como super-homem, para além do bem e do mal. Estão percebendo? Por isso que o céu azul é traiçoeiro. E eu não preciso nem dizer porque que ele escolheu a metáfora do céu, né? Acho que não preciso, né?
Quem já assistiu aqui ao Sétimo Selo, sabe que o Ingmar Bergman transforma esse aforismo, esse começo de trecho aqui do Choran, nas duas primeiras imagens do filme. O que aparece no filme no comecinho? Bom, o filme é em preto e branco, né? Mas a gente sabe que tem um céu sem nuvens, então a gente pressupõe que é um céu azul, azul, azul. Logo em seguida a esse céu, aparece um corvo agourento, que depois vai se materializar na figura da morte com seu rosto redondo, lunar e pálido. Você tem uma transição do céu azul para o céu transpassado pelo corvo. Por que o Choran faz a inversão? Porque se a verdade é a ausência de Deus, o céu cinza é mais verdadeiro. O céu azul é a encarnação de um belo, de uma expectativa de esperança que a gente nem consegue viver com o embotamento da vida que o judaico-cristianismo nos trouxe. Isso é o que ele está trazendo. Vamos ver. O céu cinza, por sua vez, é um túmulo. Nossa Senhora. Um túmulo sem alternativas. São imagens bem singelas as deles, né? É uma verdadeira, não é nenhuma facada, é aquela, é uma serrada no pescoço, né? A serra elétrica passada no pescoço. Túmulo sem alternativas. Olha a violência dessa frase, a violência sintética, punhalada, né? Apunhala e retira a adaga. O azul é uma cor que arrefece a melancolia. Sim ou não? Pessoal, é sério, isso é um grande lugar comum, mas você está ali, sei lá, em Berlim, o negócio começa, o sol nasce 11h30 da manhã, 3 horas da tarde já foi embora. No invernão. Islândia, 6 meses sem sol. Islândia, 6 meses sem sol. E realmente, todo mundo aqui, com certeza, quando abriu uma janelona lá, e viu um dia ali aberto, se sentiu até com ímpeto de fazer alguma coisa. E ele está trazendo isso. Ó. O azul é uma cor que arrefece a melancolia, mas não se esqueçam, não é o azul, não é simplesmente a cor. Ele está olhando para a abóboda. Ela é neutra em relação à divindade. Opa! Por que neutra? E agora? Eu esperaria que ele dissesse que o azul reforça a divindade, né? E agora? Quem que me dá uma explicação dessa ambivalência do azul? Aí ele reforçou o contraponto lá, né? O céu azul se torna mais triste que o céu cinza. Aí está de novo no contraponto. Mas a gente sabe que ele torna mais triste porque ele traz esperança. E essa esperança é vã. Mas por que o azul é neutro em relação à divindade? Ele deveria reforçá-la, não é isso? Porque se ele está vinculado à esperança, por quê? Ele diz que você fica mais você em você mesmo nessa hora, então. Deus está mais... Não é, ele está dizendo que o cinza, que a gente acha que é mais triste a priori, é de fato o que é a tristeza, só que o azul traz esperança. Só que ele fala, o azul nos deixa mais triste porque ele traz esperança que a gente não vai realizar e promete algo que talvez não exista, ou que provavelmente não exista. Como é que ele é neutro em relação à divindade, então? Bom, acabei de dar a resposta, mas vejam aí. O azul traz. Não, sim, o azul traz a esperança, mas ao mesmo tempo traz a promessa da esperança, não a esperança ela mesma. Vocês percebem, não? Perceberam? É tão belo que torna repleto. Mas quem disse que meu cálice é repleto sem contingência? Que ele é continuamente repleto. Que ele é eternamente repleto. Estão entendendo? Sim ou não? Quando o chamado de Deus irrompe através do céu, olha que imagem bonita. Seria preferível que houvesse nuvens... gente, fala para o Dr. Moro, viu? Houvessem, tá? O Dr. Moro ia corrigir aqui, tá? Que houvesse nuvens negras e carregadas. Olha que imagem, gente.
Perceberam? Essa imagem é paradoxal e cínica, irônica. Ué, se o chamado de Deus pudesse romper através do céu, seria muito melhor, com o chamado de Deus sendo a mão da esperança, que um céu azul o pressupusesse. Sim ou não? Mas como o chamado de Deus não virá, é o céu negro carregado de nuvens que o entroniza, que o apresenta de maneira mais própria. Estão percebendo como ele trabalha esse paradoxo? Elas, as nuvens negras e carregadas, nos dão a liberdade de vivermos abandonados e sem esperança. Olha aqui uma síntese para a obra dele. Claro, claro. Porém, no mesmo paradoxo em que ele fala de desamparo, ele fala que ele pressupõe o amparo. Sim ou não? Sim ou não? Olha a última frase. Será que não poderíamos viver sem o céu? E aí? E agora? Eu sei o que ele pensa sobre Deus ou não? Você tem certeza que ele prescindiu? Aqui ele não está dizendo... O que ele está perguntando? Será que não poderíamos viver sem o céu? Exatamente, é o que eu estou falando nessa aula aqui. Estou introduzindo essa noção de ilusão. O que ele está dizendo nessa frase? Vamos lá, gente. Eu queria viver sem o céu. Não consigo. O céu não existe, mas eu preciso dele. Você está entendendo? Tem um livro do George Steiner chamado Nostalgia do Absoluto, cuja leitura eu recomendo a vocês. O George Steiner. Vocês estão entendendo que tem nostalgia do absoluto aí? Que nesse grande paradoxo, vocês estão entendendo que ele gira? Ele é um grande sabonete que você não consegue pegar ali? Está percebendo? Você tenta pegar, ele escorrega, escorrega, escorrega. Ele está pensando a contrapelo do próprio pensamento continuamente. Ele está exercitando o ceticismo aqui com a gente. Estão percebendo isso ou não? Você acha que você entendeu, no sentido de que você fixou. O que ele faz com você? Te leva para outro ponto. Eu acho que muitas pessoas fixam na vida certezas. Dificilmente trabalham com esse registro de ceticismo que se volta contra si mesmo. Dificilmente. Muito dificilmente. Muito, muito. Ele se propôs, pelo menos artisticamente, e obviamente que é por isso que nós estamos lidando com a obra do Cioran, ele está trazendo esses aspectos. Estão percebendo? Nós começamos falando, o azul é neutro em relação à divindade. Ele mesmo nega isso. E vocês entenderam agora a neutralidade? Não é uma neutralidade no sentido de que o azul não está próximo da divindade. Ele solapa a divindade, mas ele também traz a divindade. Vocês estão entendendo? A neutralidade é essa. É uma neutralidade do ceticismo, da ordem do ceticismo. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Pessoal, para trabalhar, eu sempre estou falando, eu sei que eu estou falando isso de vários autores, mas eu quero que vocês entendam como é difícil escrever um aforismo desse, viu? Como é difícil trabalhar no âmbito da linguagem o movimento próprio da dúvida. Isso aqui é um movimento da dúvida apresentado para nós, escandido para nós, em prosa. Mas acho que você fez uma observação interessante na vez anterior, né? A diferença entre os grandes escritores e os escritores. O que... O grande escritor, ele consegue fazer isso. Faz, mas o que eu quero dizer aqui agora, especificamente agora, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. A pessoa pode se colocar, certamente aí, a maioria de vocês, se não todos vocês, já tiveram alguma discussão sobre Deus, se existe, se não existe, com alguém. Certamente já discutiram. Ou sobre a possibilidade de uma nova sociedade, o que quer que vocês queiram. Dificilmente nessa discussão
alguém não assumiu algum polo desse aforismo. O que é difícil é assumir ambos os polos em movimento contínuo. Essa de centrar a ponto de se colocar na alteridade com a voz dela tão legítima quanto a sua. Na medida em que a alteridade te solapa e você solapa a alteridade. Tem um movimento aí, para além dos polos. Vocês estão entendendo? Tem um movimento. Esse movimento é o movimento dessa dúvida radical em relação às possibilidades da vida. Por quê? Pela nostalgia do absoluto. O absoluto não vem mais, o cara fica em dúvida radical em relação à existência. Estão percebendo ou não? O que curaria isso? Curiosamente, duas coisas as mais radicais. Realizar o trajeto do pensamento, no sentido de curá-lo com a transcendência. Realizar o trajeto do pensamento no sentido de curá-lo com a morte. Perceberam ou não? Tem duas curas para esse ceticismo radical. Que são radicalmente anti... Mas você entende... Não, mas aquela doença é a doença da consciência da finitude. Se a finitude foi curada, a doença está curada. Nós não sabemos se a finitude pode ser curada. Ou não acreditamos, não sabemos, não sei. Digamos assim. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Tem dois caminhos para você parar com esse movimento em torvelinho, autofágico, para sair desse movimento radical. Um é a transcendência, outro é a morte. E curiosamente, eles são os mais antípodas possíveis, sim ou não? Perceberam? É desesperador viver assim. Ele diz isso, e se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar uma entrevista dele muito boa. Procurem lá, vocês vão achar uma entrevista longa do Cioran, que ele concedeu a um jornalista romeno. E vocês vão ver que ele fala, eu me propus uma vida que não resolvesse essas questões. Nem radicalmente, nem totalmente para o nada, apesar de ele flertar muito mais com nada, nem propriamente para o fechamento da porta total para Deus. Mas eu não vou aceitar, eu não vou. Em outro momento ele vai falar, por que eu tenho que me matar? Nem sempre eu quero morrer. Há momentos ali de cura parcial. Me fio neles. E se são ilusórios, tudo bem. Agora, não me fio na ilusão como grande sentido. Não é uma solução radical, ao meu ver. A solução radical é balaço na cabeça. Mas ele está admitindo que existe algum tipo de corporeidade do prazer, de algum tipo de laço que contingencialmente nos atém à vida, até que não mais. O que ele tentou fazer é não resolver esses polos. É construir uma obra que gire incessantemente em relação a esse torvelinho. Tudo bem, gente? Na próxima aula, esse aforismo aqui do céu é o movimento, pega a meia, vai calçar a meia, descalça a meia. Fica girando, fica embolando. E aí você tem o movimento desse torvelinho. O movimento em torvelinho desse trecho. Sim ou não? O azul é uma promessa. Mas a gente não podia viver sem o azul? Essa frase é ambígua. Sim ou não? Eu não quero viver com o azul. Eu não consigo viver sem o azul. Percebem? Falei para vocês que primeira parte da aula falamos aí da tragédia posta aí. Segunda, hoje foi um velório completo. Na próxima aula o velório continua. A gente vai continuar a falar de trechos aqui do Cioran, que ele traz.